Atenção, correu pra bola, Pelé, parou, atirou. Personificado no público que toma. He wore the famous crown. All the legends say he's got it. No denying, he's the king of the town. Oh, Pele, Pele, show them how you ruled the game, yeah. So tall, no one defying. He's the hero renowned. Oh, Pele, Pele, lighting up the world on fire, yeah. Oh, Pele, Pele, oh, from the sands of Brazil to the global stage glow. In every heart you know, his spirit flows, echoes of his laughter in every goal scored. Boa, boa, boa! Hoje o Cebola Esportivo está diretamente aqui do Museu Rei Pelé. Então hoje o Cebola Esportiva está diretamente aqui de Santos, do Museu Rei Pelé. Localizado no estado de Santos, São Paulo. Nós temos aqui então, nessa parte de baixo, nesse primeiro andar, nós temos toda a história do Pelé, né, desde o nascimento dele, a chegada no Santos, todos os prêmios que ele ganhou, até a sua aposentadoria. Aí cada andar subindo aqui, né, vocês vão poder ver nas imagens o que? É uma Copa que o Pelé participou, e no último andar nós temos também todos os gols, todos os números dele e todas as camisetas que ele utilizou ao longo da vida, seja amistosos, seja pelo Santos, Seleção Paulista, enfim. Todas as camisas que estão no museu originais? Algumas são réplicas, algumas são originais. Né? As da Copa do Mundo? São réplicas. São réplicas? A do Santos são algumas originais? Algumas originais, algumas réplicas. Como alguns objetos aqui, alguns foram doados pelo Pelé, colecionadores, amigos, e alguns são réplicas. O museu é muito frequentado, é muito visitado? Tanto por brasileiros quanto por turistas, né? Nós temos aqui a cidade de Santos, ela é, especialmente na época da temporada de cruzeiros, né? Nós temos muitos turistas estrangeiros. Então, até por conta disso, nós temos aqui o audioguia em português, espanhol e inglês, e também ele é acessível no sentido das libras, né? Temos aqui, a pessoa pode chegar com QR Code e ter todo o atendimento também em libras. O que eu acho mais legal do Museu Pelé, além de você conhecer a história, é que o museu, ele é gratuito, isso é muito bacana. Ele é gratuito, temos aqui também o serviço de monitoria, caso vocês tenham algum grupo que queira agendar uma visita com o guia, entra no site da prefeitura, faz o agendamento, temos a exposição, o museu e a exposição também, exposições itinerantes, então tudo gratuito, à disposição. Porque o amor que foi criado lá atrás pela seleção brasileira está se acabando. A gente não consegue entender como esse amor pelo futebol, pela seleção brasileira, está se acabando. Será que isso aí é culpa da imprensa? É culpa dos jogadores? É culpa da CBF? Por que esse amor entre seleção brasileira, uma história tão bonita, construída, está se acabando, está se apagando? Temos que resgatar isso de volta, trazer isso de volta. Eu vejo muitos comentaristas de televisão, jornalistas, canais esportivos exaltando a seleção argentina, exaltando outras seleções e não exaltando mais a seleção brasileira. O que está acontecendo? Por que chegamos nesse ponto? Estamos falando
do homem mais conhecido mundialmente. É o homem mais conhecido no mundo inteiro. É o Rei Pelé. É uma história assim fascinante. Quem não conhece ainda o museu, né? O Museu Rei Pelé fica aqui na cidade de Santos. Muito, muito bonito, muito importante, né? Aqui para a história do futebol, para a história do Brasil, né? Muito, muito bonito. Aqui tem mais alguns quadros, né? Foram pintados aí por alguns artistas, né? Onde que aí faz os quadros do Pelé e acabaram fazendo essa doação pro Museu do Pelé, né? Que realmente é um museu muito, muito bonito e muito importante aqui para a cidade de Santos. Esse daqui foi um dos últimos a ser pintado, já o Pelé numa certa idade, né? Onde o Pelé já estava para partir desse mundo, deixando aqui um quadro muito importante, onde que relata que o Pelé para a guerra, né? A guerra para só pro rei do futebol jogar. Então esse quadro aqui é um quadro muito importante que está aqui no Museu do Pelé, né? E ele é muito, muito bonito, ele é muito detalhado, né? Se vocês podem ver aqui, ó, muito detalhado. Se vocês reparar também tem alguns soldadinhos aqui, ó, que eles colocaram, né? Que relata a guerra daquele ano, aquele sofrimento daquele povo, e onde o Pelé, o Santos Futebol Clube, acaba chegando naquele país e acaba parando a guerra. Muito bonito o quadro. Eu trago para vocês agora os gols que o Pelé tem na carreira. 1.282 gols. Onde que o Pelé ele entra pro Guinness. É isso mesmo, ele entra pro Guinness, né? Aqui, ó, a foto ele recebendo na época a homenagem do Guinness aí. O atleta que marcou 1.282 gols. Então o Pelé tá lá no livro dos Guinness. Where you made your name, yeah. Go on. Your legacy will forever stand. A symphony in black and white of a beloved land. A hero in every heart. You gave the people hope, inspiration in art. Oh, go on, to where you made your name, yeah. Go on. E aqui, né, a famosa Copa de 1970, onde aquela Copa que o Pelé estava frustrado, sendo muito criticado, onde que ele não queria disputar e acaba disputando, e foi uma das melhores Copas que o Pelé atuou, onde tem aqueles lances magníficos de chapéu, drible em goleiro que não foi gol, chute do meio de campo e muito mais, onde o Brasil se consagra tricampeão mundial. You're a king and you played so far. Golden boots on that shimmering field star. Crowd roars for Pelé. A tão famosa Copa do México. Muitos ainda consideram uma das melhores Copas que já existiu, né? Entre todas as Copas do mundo. Foi uma Copa muito bonita e foi a primeira Copa transmitida em a cores, né? Então foi uma Copa assim surreal, onde chamou a atenção do mundo inteiro, né? Já mostrei algumas partes para vocês lá embaixo. O milésimo gol do Pelé, ele reconhecido como esportista do século, o único jogador a ganhar bola de ouro sem estar jogando, um reconhecimento da FIFA. Então, família, aquilo que eu tô trazendo para vocês hoje, o porquê esse amor que foi construído, Pelé, Garrincha, outros jogadores, Romário, Bebeto, Ronaldo, né, Rivaldo, grandes jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira, aonde que ainda criança, as criançadas corriam para assistir os jogos da seleção brasileira, fazia muitas, né, a gente colocava a bandeirinha nas ruas, pintava as ruas em Copa do Mundo, aquele amor, aquele sentimento pelo Brasil. O porquê tá acabando hoje? Hoje o Brasil vai jogar, eu não consigo entender, família. Hoje a seleção brasileira vai jogar, ninguém nem sabe o horário que o Brasil vai jogar. A imprensa não dá mais uma satisfação sobre isso, só criticam a seleção brasileira. O Neymar é reconhecido mundialmente como um dos atletas mais importantes do Brasil, e para os brasileiros o Neymar não presta. A seleção brasileira não presta, muitos jogadores que estão ali não prestam para estar servindo a seleção brasileira. Quem tá matando isso? Quem tá matando esse amor
Quem tá matando o amor que esse homem, mesmo vestindo a camisa do Santos, conquistou São Paulino, corintiano, palmeirense e todos os clubes brasileiros e mundialmente, onde que apresenta o futebol para o mundo. Por que isso tá acabando? Onde está o resgate da seleção brasileira? As escolas hoje não cantam mais o hino nacional. Não ensina aquela criança a amar o futebol, a amar o Brasil. Por quê? Porque esse amor está acabando. A imprensa que está acabando com isso, a CBF que está acabando com isso, os jogadores estão acabando com isso, o dinheiro está acabando com isso. Será que esse homem não foi o que foi porque ele não amava o dinheiro e sim o esporte? Então uma camisa modelo do Cosmo, quando o Pelé jogou nos Estados Unidos. He kicked the ball, he ran so free. The field was his like destiny. It's Pele, Pele, king of the field. Give me that. Aqui está o último uniforme, né, original do Pelé. A chuteira que ele usou no seu último jogo pelo Santos. A camisa do Santos aqui, ó, onde que o Pelé, ele encerra a sua carreira jogando pelo Santos Futebol Clube. With every touch, the crowd will cheer. O Pelé foi recebendo ao longo da vida diversas homenagens, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos alguns troféus que ele ganhou como o melhor do mundo, né? Nós temos o, troféu, o Hall da Fama, o troféu de melhor jogador do mundo ofertado pela FIFA e algumas outras homenagens que ele ganhou por conta de ser um esportista muito reconhecido ao longo do século XX. Então aqui é os esportistas do século XX. Isso, nós temos aqui grandes nomes do esporte mundial. E o interessante dessa foto é que o Pelé aparece bem no meio aqui, como se ele fosse realmente o ponto de equilíbrio, né? Como se ele fosse o rei que ele foi. O rei que ele foi. O rei entre os reis. Então eu trago pra vocês porque esse homem, que também é uma lenda do futebol, Maradona, é tão respeitado e valorizado no seu país. Quando se toca no nome de Maradona, na Argentina, todo mundo exalta, desde as crianças aos adultos, aos velhinhos. E por que quando se trata do nome do Pelé, o Pelé não é tão respeitado assim, aonde que um homem que foi campeão do mundo, bicampeão do mundo e tricampeão do mundo, trazendo 3 mundiais naquela época, algo assim fascinante, algo histórico. Por que outras seleções são tão valorizadas? Porque Maradona é considerado um deus do futebol naquele país chamado Argentina, e porque o Brasil não valoriza o Pelé. E além de a gente ter o rei do futebol, também tivemos uma rainha, que é a Marta, como vocês podem ver aqui, ó, né? A Marta também, que representa muito. Então, família, hoje a gente termina o nosso Cebola Esportiva falando sobre a seleção brasileira, contando a história do Pelé. E falar do Pelé, estamos aqui terminando aqui, ó, em frente à Vila Belmiro. Isso mesmo, aonde que a lenda do futebol começou a dar os seus primeiros passos, seus primeiros chutes, as suas primeiras glórias, aonde aquele time glorioso, né, conquistou o mundo saindo aqui da Vila Belmiro. Fica aqui meu agradecimento para todos vocês. Um forte abraço, vamos resgatar esse amor, esse carinho pela seleção brasileira e pelo futebol brasileiro, que na minha opinião, aos poucos está se acabando. Não vamos deixar isso acabar, futebol é alegria. Como eu falei lá no Museu do Pelé, o Santos Futebol Clube parou uma guerra. E se um clube consegue, assim como o Santos, consegue parar uma guerra, assim como uma lenda que foi Pelé, Coutinho, Pepe e outros, temos que resgatar a história do futebol. E eu não falo só sobre a história do Santos Futebol Clube não, sim, do São Paulo Futebol Clube, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, todos os times do futebol brasileiro. Futebol é alegria, futebol é amor, futebol é esperança, o esporte é esperança para os mais novos, crescendo, conhecendo a história e levando emoção para todo mundo. Beneath the lights, the crowd would cheer, eyes would follow year after year. In every game, left it all here. É o maior jogador do mundo. Legend born, forever near. Dear, what can we say? He's gone, but he'll never fade. The ball would soar through the sky so high. In every pass, you could hear the cry of a million voices. Their spirits
só poderia ser ele, o grande, o rei, que é carregado pelo